Salve cultivadores, viemos novamente e voltamos com o queridão Rei Ash. Essa é a parte 2, então se não viu a primeira, dá uma olhadinha antes para entender o que está acontecendo. E sem mais enrolações, simbora com o vídeo. Após ser invocado para o mundo condenado, Ash enfrentou muitas guerras que todos acharam que seria batalhas perdidas, impossíveis de serem vencidas, mas Ash provou o contrário e saiu vencedor de todos os embates, defendendo a sua fortaleza. Mas tudo isso teve um preço muito alto, que não se pode recuperar. Na noite após a guerra contra o Exército da Morte, na noite após a batalha, foi feito um grande banquete para celebrar a árdua vitória. Uma grande festa oferecida para a população pelo seu Lorde Ash. Um momento para tirar o peso que todos estão carregando e poderem relaxar. Pelo menos tentar esquecer tudo que passou, ao que Ash não consegue. Ele fica perdido em pensamentos. E se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse feito melhor? A primeira fase foi diferente do tutorial. Tinha espaço para melhorias, ele estava mais preparado e adaptado à sua nova realidade. Ele pensa que poderia ter salvo mais pessoas. Quando Lucas chega e diz para ele não se culpar tanto, Ash fez o seu melhor e conseguiu vencer. Então não se deve ficar triste, pois eles estão em uma festa da vitória, e se seu Lorde está deprimido, isso afetará os seus soldados. Então apenas sorria, Vossa Majestade. Dito isso, Ash muda sua postura e vai aproveitar a festa, quando o ADM chega do nada, vestido como cozinheiro, parabenizando por concluir a fase 1. E mais uma vez Ash estranha, o jogo pode ser difícil, pode ser infernal, mas isso que ele está enfrentando está além dos padrões que ele conhece. Alguém está mexendo com esse mundo, mas quem? E será se o ADM é confiável? Ash pensa muito sobre, mas não tem tempo para conversar. Ele é arrastado para a festa para aproveitar a noite. Enquanto Ash está alegremente aproveitando a festa e suas companhias, nossa Lily chega até ele, bebaça, implorando para se aposentar. Mas minha querida, aqui não é INSS, Ash planeja usar ela e muito. Logo após, os magos que acompanham a Lily chegam e a levam embora. Ela fica chorosa querendo entregar sua carta de demissão, mas não será aceita. A cena muda para um sorriso muito alterado. O coroinha Damian bebaço rindo, enquanto reclamava que sua água estava amarga. Ash avisa que não é água e se fica perguntando como ele se embebedou, quando ele vê a velha Júpiter colocando álcool no copo dele. Ash pergunta por que ela está fazendo isso com o menino, e ela diz que agora ele é o seu neto, e ela o ensinará muitas coisas que ele não sabe. Damian bebaço fala para Ash que quando está ao seu lado, ele se sente melhor. Júpiter e Lucas diz o mesmo. Eles se sentem mais fortes quando estão seguindo as ordens dele. Todos acham que Ash é uma pessoa especial, mas ele sabe que isso não é verdade. Tudo isso é por causa da sua habilidade passiva, não por causa de ele ser uma boa pessoa. Mas isso não é algo que ele pode contar. E o tempo passa, todos conversam, bebem, se divertem. E a noite chega ao fim. Quando a festa acaba, Ash vai para o seu quarto dormir. Mas antes ele vai abrir os baús que ganhou como recompensa por concluir a fase 1. E no primeiro baú ele já ganha um item de maior rank, SSR. O homem fica trêmulo vendo a sua recompensa. Ele ganhou uma flank luva lixosa. Pelo menos foi o que ele pensou. O seu prêmio, golpe de sorte, é uma luva que ao ser usada, gira uma roleta que pode dar um ataque no valor de 0 a 777, ou seja, precisa de muita sorte. Não é de todo ruim. Ash até tenta ver pelo lado bom, mas não tem. Comparada aos outros itens que poderia deixar ele full roubado, essa luvinha é um lixo completo. Mas não há o que fazer e Ash vai dormir. No outro dia tá todo mundo acabado.
mas não tem tempo para descansar. E após tomar uma xícara de chá, Ash vai falar com os construtores para saber quanto tempo demora para consertar a fortaleza, pois do jeito que ela está, não bloqueará ataque nem de animais selvagens. O construtor diz que demorará pelo menos 2 semanas para concluir o conserto, mas eles não têm esse tempo, pois a segunda fase iniciará em menos de 9 dias. Então Ash dá as ordens, todos os soldados que estão ilesos vão ajudar no conserto, enquanto Ed vai fazer o recrutamento para a expansão militar, encontrar mais tropas. E assim, todos trabalhando em suas funções, Ash e seus subordinados vão atacar a dungeon, o local de nascimento dos monstros, o Lakeside. Ash mudará o modo do jogo, em vez de defender a torre, ele irá atacar a dungeon. Ao cair da noite, Ash fala com seus subordinados informando que eles vão em uma expedição, sem contar nenhum detalhe da dungeon, pois é mais fácil de entender vendo. Ouvindo suas ordens, todos saem sem discordar, com exceção da Lily, que quer se aposentar, mas não há o que fazer. Precisa de pelo menos 5 pessoas para atacar uma dungeon, e sem a Lily o time não ficará completo. Ao sair todos, Ash fala para Ed preparar os suprimentos, alimentos, ferramentas para acampar, muitas porções e qualquer coisa que possa emitir luz. Na manhã seguinte, todos estão na frente do portal de teletransporte. Ash o ativa e deixa Júpiter surpresa. Magia de teletransporte foi perdida há muito tempo, então como Ash está usando? Ash, sem poder responder, muda o rumo da conversa e diz que eles irão direto à base dos inimigos, o Lakeside, e que eles devem explorar o lugar e encontrar a causa para o surgimento dos monstros, o objetivo principal desse jogo. Ao explicar, eles entram no portal, enquanto carrega o teletransporte. É passado uma dica que heróis evoluem subindo de nível a ganhar experiência. E pessoal, só deixando claro para vocês, esse carregamento, dicas e o sistema só podem ser vistos pelo Ash. Para os outros, eles apenas atravessaram o portal normalmente. Ao carregar, eles aparecem do outro lado. Júpiter, vendo aquele lago negro, reconhece o mesmo. Então Ash pergunta como ela conhece o local. E ela explica que há 20 anos atrás, o exército imperial foi colocado em uma missão, encher o lago de terra. Um evento que teve a ajuda de vários magos do estilo terra, que usando suas magias tentaram encher o lago de qualquer forma. Mas não importava quanto de terra ou pedras eles jogassem, o lago não enchia. Parecia um buraco negro sugando tudo infinitamente. Então um rumor se espalhou. Esse lago estava conectado ao inferno, pois na primeira semana da operação, monstros começaram a sair em grandes números, forçando o exército a recuar. E depois desse incidente, 20 anos depois, é a primeira vez que Júpiter volta a esse lugar. Ash avisa que eles vão entrar e para que ninguém abaixe a guarda. Falando isso, ele usa o sistema para ativar a opção de entrar no Reino do Lago. Um sistema dá um aviso de perigo, avisando que ele não poderá voltar até conseguir chegar em um determinado ponto. Mas isso não assusta Ash, e já viu esse aviso milhares de vezes. Então ele confirma suas entradas, fazendo a entrada da dungeon se abrir. Ash se joga no meio do vórtex que aparece e é carregado a dungeon. Ao entrar, Ash se encontra em um limbo, um lugar de escuridão sem fim. Lucas, que entrou logo após, está desesperado procurando por Ash, mas ele diz que está bem, e para todos acenderem as luzes. Ao acenderem, todos tentam se localizarem, até Lily ver algo surpreendente: o Reino do Lago, a dungeon submersa e o ninho dos monstros. Um lugar que, mesmo estando submerso, as pessoas podem respirar e não têm seus movimentos
restringidos. Tudo isso graças à magia antiga que rodeia a cidade, mas não há tempo para conversar sobre. Lucas detecta um movimento de uma pessoa, então todos entram em postura de ataque, vendo uma figura se aproximar. Mas Ash, com a maior cara limpa, manda todos ficarem calmos, pois ele já sabe que, como é a primeira vez entrando no Reino do Lago, terá um NPC que o guiará. Mas quem aparece é uma mulher perguntando o que eles estão fazendo ali e se eles são ladrões. Ela ainda completa falando para todos voltarem enquanto estão vivos, o que deixa Ash surpreso. Ele nunca viu essa gostosa, ele nunca viu essa NPC única. Ele sabe que nessa dungeon tem mais ou menos 100 NPCs vivendo nesse lugar, mas nas suas mais de 800 horas de gameplay, ele nunca viu essa garota. E outra, onde está o guia dele? Sem entender o que está acontecendo, Ash tenta conversar com ela e explica o motivo deles terem vindo até o Reino do Lago. Ele diz que vão destruir o núcleo gerador de monstros para salvar as pessoas que vivem na Terra. Ela olha seriamente para ele e fala que esse pesadelo nunca acabará. Ninguém pode derrotar esse reino. Grandes guerreiros e heróis tentaram quebrar a maldição desse lugar e todos falharam. E mais uma vez ela manda eles irem embora, antes que todos sejam devorados pelo abismo. Mas se fosse para desistir e temer as trevas, Ash nunca desceria até ali. Ash conclui pedindo para ela o guiar até dentro da fortaleza, já que a entrada pelo portão principal está trancada. Ela concorda e mostra o caminho. Ash pergunta o seu nome, mas ela diz que não se lembra mais do seu próprio nome e pede para ele o chamá-la apenas de sem nome. Então Ash e seu grupo seguem a sem nome, mesmo com Lucas reclamando, dizendo que não podem confiar em uma estranha. Mas isso não é um problema para Ash, já que ele acredita que ela é uma guia e não fará mal algum ao seu grupo. Depois de um tempo, a sem nome diz que eles chegaram na entrada certa, basta seguir em frente e eles poderão entrar dentro da cidade, após eles passarem pelo sistema de esgoto. E assim eles andam pelos túneis até chegar na área 1, o esgoto seco, uma área segura onde os monstros não podem atacar. E Ash pode criar um checkpoint para o teletransporte. Assim, sempre que ele quiser voltar ao Reino do Lago, ele pode se teletransportar diretamente para a área 1. Vendo o portal aberto, Lily implora para voltar para casa, mas Ash nem dá atenção para ela, pois sem nome estava avisando que seu trabalho como guia acabaria aí. Mas antes dela ir, deixa um aviso. Ela fala que esse lugar foi completamente devorado pelo pesadelo, e quanto mais longe eles forem, mais escuro o vazio fica e mais poderosos se tornam os monstros desse lugar. E por fim ela diz para que nunca desliguem as luzes. Nunca. Ao terminar os seus conselhos, ela deseja boa sorte e sai em direção à escuridão sem nenhuma luz. Eu me pergunto se ela é uma pessoa que a escuridão já devorou. Demi até comenta que a escuridão desse lugar é estranha. Ele não consegue olhar para ela com seus olhos. É como se ela estivesse viva. Então, como aquela mulher consegue andar pela escuridão sem nenhuma luz? Ele pergunta a Ash, que apenas fica observando aquela bela mulher sumindo na escuridão, sem saber como responder a essa pergunta. Pois mesmo zerando esse jogo e jogando por horas, teve muitos segredos nessa dungeon que nem ele sabe. Mais de uma coisa ele tem certeza, que eles iriam se encontrar novamente, seja como aliados ou inimigos. E nesse dia eles terão a resposta. Depois de algum tempo, eles fizeram seus preparos e receberam sua missão: acessar 3 salas normais e a sala do chefão. Uma missão fácil com o grupo do Ash. Então eles partem em busca de concluir a missão. Enquanto eles andam, é nos explicado que essa dungeon é composta de salas e passagens, e em cada sala há eventos aleatórios,
como batalha contra inimigos ou tesouros. E Ash sabe muito bem qual deve ser o primeiro evento, o ataque dos monstros. Dessa vez eles vão enfrentar ratos gigantes, um monstro de level 3, fraco, mas em grandes quantidades eles podem ser uma ameaça. Então Ash organiza o ataque e orienta seus subordinados. Lucas vai para a linha de frente, Damian ficará na retaguarda e atirará apenas os olhos dos inimigos, pois os crânios deles são duros. Os magos ficarão atrás e atacarão quando tiverem a chance. Enquanto isso, Ash apenas assistirá à batalha, porque com esse time ele nem precisa se cansar. Após a batalha, Lucas avisa que todos os 13 ratos foram mortos, mas o sistema tinha avisado a Ash que tinha no total de 14 ratos. Então, onde está o outro? O rato que estava escondido pula em cima de Ash com tudo. No susto, Ash difere um socão, ativando a habilidade especial de sua luva. A roleta para em 121, então um golpe com poder de 121 de ataque é aplicado, jogando o bicho para longe, um poderoso ataque que deixa todos surpresos, até mesmo Ash, pois ele sabe que essa luva dificilmente consegue atingir um número de 3 dígitos, então ele foi muito sortudo. Deixando a sorte de lado, Lucas pergunta a Ash como ele conseguiu capotar o ratão em um único ataque. Mas Ash não pode revelar que ganha baús ao terminar as fases. Então ele mete o migué que esse é o poder do soco imperial e que a família imperial pode usar quando está em perigo. Algo que ninguém acreditaria. Que demais! Bom, o Lucão acredita em qualquer coisa que o Ash fala, e assim todos aceitam a explicação e seguem para a próxima sala, a sala 2. Chegando lá, Ash vai para procurarem bem, pois deve ter algum tesouro escondido nessa sala vazia. Rapidamente Damian encontra um baú de tesouro, quando Ash vai avisar para terem cuidado, pois pode ser uma armadilha. A véia Júpiter já tá babando em direção ao tesouro, pois sua característica de gananciosa se ativa. Ela abre o baú e realmente há um tesouro, e depois que ela se dá conta do que fez, ela se desculpa e entrega de volta o baú a Ash, mostrando como é fácil ser manipulada por grana, coisa que Ash vai usar futuramente. Depois de um tempo, eles chegam à terceira sala e tem que enfrentar diversos ratos novamente. Após derrotarem todos, eles seguem e chegam à sala do boss. Ao entrarem, eles encontram diversos cadáveres de rato e um ratão manchando sua própria espécie, enquanto ele fala que deve limpar todo o reino desses lixos. Damian fica surpreso por causa do monstro falar, e quando ele comenta isso, o monstro ouve e se prepara para o ataque. Agora a batalha contra o Homem-Rato está perto de se iniciar, mas algo chama a atenção de Ash. O Homem-Rato tem um título de administrador e um nome humano, e isso não deveria existir. Mas não há tempo para se perder em pensamentos, o ratão pula em cima de todos e como Ash estava distraído, ele não dá nenhuma ordem para atacar, mas por causa do medo da Lily de ratos, ela reage rapidamente, atacando o ratão com suas chamas. Não sendo suficiente, Júpiter dá uma descarga elétrica nele, assim matando facilmente o boss do lugar, graças ao ataque combinado das magas e pelo monstro não ter resistência mágica, pois se fosse na mão, daria trabalho. Após derrotarem o boss, eles vão em direção ao final da sala, onde se encontra um baú de recompensas, e Ash já fala para Lucas segurar a velha gananciosa, enquanto ele abre o baú. O primeiro item que ele tira de dentro do baú é uma espada que dá dano extra em monstro do tipo rato, uma arma perfeita para o meninão Lucas, que já é um monstro, e dando aquela upada, o que ele se tornará. Em seguida, ele acha um pergaminho de invocação de uma torre de autodefesa, exclusiva para o jogador, no caso ele, e após pegarem tudo, eles saem do lugar
para a alegria da nossa maguinha Lily, que já estava desesperada para vazar de lá, e assim eles concluem a área 1 do esgoto seco. Após andarem mais, eles saem do esgoto e chegam dentro da cidade do Reino do Lago, a área 2, o Beco Oculto, um lugar subdesenvolvido magicamente, mas sem ao menos uma alma viva, apenas a escuridão sem fim. Ao olhar o lugar, Ash acha novamente um ponto de checkpoint e salva sua posição no portal de teletransporte. Ele ainda tenta ver se consegue ir adiante, mas o sistema nega, e mesmo se ele pudesse ir, ele não seria doido de seguir em frente sem preparo, pois ele apenas seria devorado vivo. Então ele usa o portal para voltar para sua mansão, concluindo sua primeira exploração na dungeon e evoluindo seu grupo. E ao saírem, uma figura sinistra aparece e diz: "O último jogador veio até aqui." E tocando sua flauta, ele controla todos os monstros presentes no Reino do Lago. E será se esse deve ser o responsável pela dificuldade do jogo estar aumentada além do padrão infernal? E pela sua frase também podemos concluir uma coisa, que outros jogadores vieram antes do Ash, e o nosso menino é o último jogador que está tentando vencer esse mundo condenado. Após todos voltarem, Júpiter pergunta sobre a cidade dentro do lago e sobre a escuridão, mas Ash não tem resposta para isso, pois mesmo zerando o jogo, ele não descobriu o porquê o Reino do Lago ter ficado daquele jeito. Mas ele tem uma certeza: para descobrir toda a verdade, ele tem que ir ao centro da cidade por conta própria. Depois de pensar sobre isso, ele manda todos irem descansar. Então a velha Júpiter, para esquecer daquela escuridão, sai para beber e leva Liv junto com ela. Damian vai para a capela rezar para tirar aquela escuridão de sua mente, ficando apenas o Lucas, seu fiel escudeiro, que o pergunta se eles voltarão àquela dungeon para descobrir quais são os monstros que irão atacar a cidade. Mas Ash diz que não, pois eles já sabem quais são os monstros. Serão os ratos, pois sempre que o Reino do Lago gera monstros, eles ficam nas áreas de exploração livre, esperando o momento da quebra da entrada da dungeon para eles rastejarem para fora do lago e atacarem a fortaleza. Explicando isso, eles vão para casa jantar. No outro dia, Ed explica que eles têm um grande problema: as tropas de reforços não vão mais vir ajudar a cidade, pois o Império está em guerra e realocou todas as tropas livres para o oeste, deixando a Zona Sul, lugar que Ash está, sem apoio. Algo bem estranho, pois o Império sempre está em guerra, e somente agora que Ash precisa de apoio, todas as tropas foram coincidentemente realocadas, algo que não fecha a conta. Então Ash se pergunta sobre os mercenários, se eles estão sendo recrutados, mas a guilda dos mercenários está com poucas pessoas disponíveis, e por causa dos ataques dos monstros, não está tendo entrada de novas pessoas na cidade. Então a chance de conseguirem novas tropas é extremamente baixa. Ash está sem saída, mas Ed parece ter uma solução. Ash rapidamente manda Ed contar o que ele sabe. Ele diz que há uma maneira para conseguir mais tropas para ajudar, mas é uma coisa que vai ser extremamente difícil. Ash diz que não se importa, então eles se preparam e saem. No caminho, Ed diz que o objetivo deles é encontrar o antigo Lorde da cidade, o antigo Conde da Fronteira, o homem que era responsável de proteger a fronteira de inimigos, monstros ou qualquer perigo. Ed ainda conta que esse homem não é qualquer pessoa. Desde o início da sua família, eles estavam governando esse lugar. Até mesmo a Fortaleza da Encruzilhada foi nomeada por eles, ou seja, o Conde é a pessoa mais influente nesse território, mais influente que o próprio Imperador, pai de Ash. Porém, sem motivos aparentes, ele desistiu do seu posto, e assim
assim o príncipe Ash foi parar nesse lugar no começo do jogo. Ash se pergunta do porquê dele desistir da própria terra, que sua família governou por gerações, e mesmo ele sabendo da resposta, ele diz que Ash deve perguntar diretamente a ele, pois eles logo chegarão lá. Salve cultivadores, aqui é o Vieira e queria avisar o porquê do vídeo ser menor do que o prometido. Como eu falei na aba da comunidade, tive problemas no PC, queimou minha placa de vídeo e meu HD antigo deu problema, tudo na mesma semana. Então eu acabei perdendo o vídeo antigo e tendo que reeditar tudo. E como vocês devem ter percebido, tem bastantes efeitos e dão bastante trabalho para fazer. Mas a notícia boa é que nessa semana ainda eu termino o restante do vídeo, indo até o final da fase 2, adaptando quase todos os capítulos em português. Então, se vocês puderem e quiserem ajudar o canal, deixarei meu Pix aqui. Vocês poderão mandar uma mensagem e qualquer valor. Sério, ajudará muito a comprar as peças do meu PC que queimou e aumentar a qualidade. Mas deixando a mendigagem de lado, obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostarem, deixe o seu like aí e se vemos na próxima. Valeu, fui cultivadores!